Opa, aqui é Domi. Bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo a uma pergunta do Rafael. Rafael é um profissional liberal, é um médico, e ele me perguntava o seguinte: Domi, muitos pacientes que eu atendo, eu não consigo extrair muito deles. Eles não me respondem algumas perguntas que eu faço, e o que tu me recomenda fazer? Eu costumo dizer que é melhor a gente ter o barulho, o ruído de uma pergunta, o som de uma pergunta, do que ter o silêncio da ignorância. E eu sei quão desafiador é quando a gente fica em silêncio mesmo na dúvida. E esse é um grande desafio dos profissionais, quer seja de vendas, quer sejam profissionais liberais como um médico, por exemplo, ou como um líder que tem que comandar uma equipe de trabalho cuja equipe não faz perguntas, por timidez, não é? Que a maioria de nós não foi adestrado, não foi educado para fazer perguntas. Muitas vezes eu lembro na minha casa mesmo que meu pai não deixava que a gente nem abrisse a boca durante a refeição. E quando eu quisesse fazer alguma pergunta para ele, eu tinha que pedir permissão. Posso fazer uma pergunta? Entende? Então, esse é o grande desafio que nós temos na nossa mentalidade, que é uma crença limitante da nossa educação. Eu sempre me lembro de uma frase, inclusive, do Jorge Gerdau, que é um dos grandes empresários brasileiros, que ele diz o seguinte, né? Que antigamente a gente tinha que pedir para o pai da gente: por favor, posso te fazer uma pergunta? E agora, para os nossos filhos é diferente, a gente tem que dizer para ele: por favor, eu posso te dar um conselho? Mudou completamente. E da mesma forma, é muito importante que você entenda que, se você ficar calado, você vai ficar com a ignorância para si, com desconhecimento. Não é? Agora, se você fizer a pergunta, você vai romper com a ignorância, vai ter o som da pergunta e vai ter respostas. Então, a grande sacada aqui é você perceber que as perguntas é que tornam a vida interessante. Ontem mesmo, eu estava compartilhando com alguns líderes sobre fazer perguntas e contando para eles uma história de um líder que nós desenvolvemos, na verdade um representante comercial, que salvou a vida do seu filho de 2 anos porque passou a fazer perguntas. Ele sempre, quando viajava de avião, botava o fone de ouvido e pronto, escutava a música dele, não conhecia ninguém, né? Não se conectava. E uma das viagens, antes da viagem, ele teve uma briga muito grande com a sua esposa por causa de uma doença do filho. O filho dele estava com uma doença com 2 anos de idade, ele não conseguia engolir comida. E aquilo fazia com que ele simplesmente não aceitava comer nada. E a briga foi porque ela queria que forçasse o filho, que ele segurasse a força para que ela fizesse o filho engolir comida. Tal era o desespero dos pais por aquela situação. E ele não conseguiu resolver isso, obviamente, não concordou com ela, foi brigado para o aeroporto e, chegando lá, botou seu fone de ouvido e foi para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, nós tínhamos um trabalho de desenvolvimento de lideranças com ele. E nesse trabalho eu comecei a falar da importância das conexões com as outras pessoas e da habilidade de fazer perguntas. Porque esse é um outro tema. A gente fica ignorante e não pergunta, assim como a gente fica ignorante e não conhece outra pessoa. Então eu desafiei ele, através de algumas ferramentas do nosso programa, a tirar o fone de ouvido e começar a se conectar com as outras pessoas. Afinal de contas, ele era uma pessoa de vendas e isso é fundamental. Eis que na viagem de volta para Florianópolis, que é onde ele mora, ele se desafiou a conhecer a pessoa que estava ao lado do avião. Eis que essa pessoa era um senhor que tinha uma filha com 3 anos que teve a mesma situação, a mesma doença, e uma pediatra na cidade resolveu a questão, salvou a filha dela, curou. E imediatamente, quando ele chegou no aeroporto, ligou para a esposa, marcaram com a pediatra, em 2 semanas estava resolvida a situação. Vejam que faz uma pergunta, quando a gente se conecta com as outras pessoas e passa a fazer perguntas. Então, melhor do que você ter o silêncio da ignorância, é você ter o som da pergunta. Faça perguntas e você vai ver como o seu universo expande, com a sua equipe, com seus filhos, com a sua esposa ou marido, com o seu cliente. Faça perguntas, você vai descobrir muitas coisas legais para poder ajudá-lo, para poder inclusive vender melhor. Se você tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse episódio, deixa aqui embaixo, eu leio todos. Quem sabe vai se tornar mais um episódio do Pergunte ao Domi. Se você curtiu essa sacada aqui de que o som da pergunta
é muito melhor do que o silêncio da ignorância, curte aqui e dá um like para mim, valeu? Forte abraço e eu te vejo amanhã aqui nesse mesmo canal.